Quero dar um bom dia, saudar a todos os irmãos da Igreja Batista da Esplanada, todos aqueles que estão nos assistindo nesta linda manhã, 2 de agosto de 2020. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que juntos possamos celebrar ao Senhor e que a lição da Escola Bíblica Dominical possa falar ao seu coração, os louvores. Separe este tempo, adore ao Senhor. E nesse início de celebração eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu trabalho, orar por esse tempo que estamos vivendo. Curve-se diante do Senhor neste momento, se puder feche os seus olhos e vamos juntos glorificar a Deus. Pai amado, muito obrigado pelo presente da vida, muito obrigado, ó Deus, por este domingo tão lindo. Muito obrigado por todas as famílias que estão nos assistindo. Abençoa, Senhor, todos que estão nos assistindo nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã de aprendizado, uma manhã de celebração, uma manhã de gratidão. Em nome de Jesus, abençoe esse tempo. Intervenha, Senhor, com milagres, para que logo, logo nós possamos vencer estes momentos de tanta preocupação, de medo, de ansiedade. Senhor, abençoe aqueles que estão internados na UTI, passando por um momento grave, sendo cuidado. Em nome de Jesus, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, abençoe aqueles que estão na frente desta batalha, desse vírus, ó Deus. Renova o espírito, renova a esperança. Abençoe aqueles, ó Deus, que neste momento estão sentindo a dor da perda de seus entes queridos, de esposo, de cônjuge, de irmão, de parentes, de amigos. Renova, Senhor, a esperança. Entra com conforto, com consolo, com graça. Abençoe as famílias. Abençoe aqueles que estão em isolamento já há meses, ó Pai. Enche esses corações da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós te suplicamos porque a nossa esperança está no Senhor. Nós cremos que o Senhor é governador, é rei, e te pedimos em nome de Jesus, abrevia esse tempo, que logo, logo, ó Deus, chegue uma vacina que possa curar, que possa eliminar esse vírus do planeta Terra. Abençoe o governador Valadares, estamos passando por um tempo difícil. Abençoe o prefeito, as autoridades, para que saibam, Deus, administrar esse momento de pico dessa pandemia. Abençoe as igrejas, abençoe os pastores, abençoe os trabalhadores, abençoe os empresários. Ó Deus, abençoe os trabalhadores autônomos. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar dando-nos sabedoria, força e a capacitação para que possamos vencer e sermos abençoados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir um momento de louvor, de adoração com a equipe de louvores da Igreja Batista da Esplanada. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória.
venceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, nós pertencemos ao Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome nesta manhã. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza. E por isso nós te louvamos todos os dias das nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 11 a 17. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 17. Diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. A nossa escola bíblica dominical desta manhã tem o título Ética Cristã. E a palavra ética, no grego, quer dizer ethos, significa conjunto de costumes, de hábitos, de regras, de normativas, de padrão, de conduta, desenvolvidos no âmbito de comportamento da cultura, característico de uma determinada coletividade. Trata-se, então, de fundamentos, de padrão de comportamento de uma sociedade, de uma cultura, de uma geração, de um povo. Então, ética é coletiva. É o que nós, como povo, defendemos como padrão, modo de vida, de conduta, de comportamento. Infelizmente, vivemos hoje uma sociedade totalmente egoísta. O mundo vive uma ética de Aristóteles, que diz assim: eu faço o que é bom para mim, sem me importar com o outro, ou sem se importar com os que estão em minha volta. Daí, a gente vê no noticiário pai matando filho, filhos
que não honram mais os seus pais, alunos que não obedecem mais os seus professores, não respeitam mais. O que importa é que eu esteja bem e o resto é que se dane. Não podemos definitivamente concordar com este tipo de padrão estabelecido pelo mundo em que vivemos. Eu e você devemos ser guiados por uma ética que seja uma ética bíblica. Certo ou errado não é o que a minha cabeça diz que é certo ou errado. Certo ou errado é o que a Bíblia diz que é certo e errado. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu a recebo como palavra de Deus na minha vida. Eu a recebo como princípio para o meu viver diário. E isso faz toda a diferença. Ter a palavra de Deus como princípio, como base, como um livro de ensinamento para a sua vida, vai fazer com certeza toda a diferença. Você vai viver com hábitos e costumes estabelecidos pela palavra de Deus, e isso vai nortear sua vida para melhor. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus é um manancial, é um livro extraordinário, é um livro de conduta, de comportamento, de ética, de alto padrão, de alto nível, que vai fazer com que você tenha uma vida saudável, relacionamentos saudáveis e abençoados por Deus. Dentro da ética que o mundo vive atualmente, as verdades estão relativizadas. As verdades não têm valor absoluto. E a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Deus usou homens para escrevê-la com princípios que teve a inspiração do Espírito Santo de Deus. É isso que nós cremos. Vivemos hoje uma crise moral e ética sem precedentes. O Brasil está vivendo uma crise moral e ética sem precedentes. Projetos legislativos que afrontam a ética bíblica e moral. Decisões judiciais que afrontam a ética bíblica também. Justiça morosa, lenta, onde os crimes graves prescrevem, onde aqueles que não têm respeito pelas leis não acreditam mais na justiça. E a pergunta que se deve fazer é essa: como igreja do Senhor, como representantes do Senhor aqui na terra, o que eu e você estamos fazendo para melhorar esse quadro? Qual tem sido o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa influência, para que, através da nossa vida, este quadro possa melhorar? Estamos fazendo diferença? Ou nos silenciamos diante desta crise sem precedentes moral e ética que estamos vivendo? Temos nos esforçado para que a nossa conduta possa ser exemplo para essa nova geração que está vindo aí, porque estamos vivendo uma desmoralização do comportamento humano. No meu tempo, havia disciplina, havia correção dos pais, os professores podiam corrigir os alunos, os filhos tinham que chegar em casa no máximo até às 23 horas. Hoje, os filhos saem de casa às 23 horas e chegam ao amanhecer, e muitas vezes com a conivência e o apoio dos pais que os levam para as baladas, para passarem a noite fora. Vivemos num mundo relativizado, e a Bíblia, ela é normativa. E perguntas que se devem fazer são essas: como você tem lidado com esse paradoxo? Como você tem educado seus filhos? Quais os ensinamentos que você tem passado para os seus filhos no dia de hoje? Com permissividade? Com conivência ao erro? Sem disciplina? Sem uma conduta ética cristã? Você tem se preocupado com isso nos dias em que estamos vivendo? Você se preocupa em ter um filho saudável, que tenha conhecimento da palavra de Deus e dos princípios basilares que podem nortear a sua vida para sempre?
para o bem. O primeiro destaque do autor da lição de hoje é a ética cristã e os 10 mandamentos. Invariavelmente, o cristão está em choque com os valores no mundo atual. Invariavelmente, o cristão está em choque com a moral deste mundo, pois está desenvolvendo a sua espiritualidade com o objetivo de responder aos dilemas da vida. O cristão tem desenvolvido a sua espiritualidade baseada nos princípios da palavra de Deus. Exemplos de questões que exigem respostas. O que é moralmente certo ou errado? O que é vida correta? Como devem ser os relacionamentos interpessoais? Você está se importando com isso? Como cristão, como um defensor da ética cristã bíblica? O cristão deve estar ativado pelo amor a Deus e amor ao próximo, e movidos pelo senhorio de Jesus Cristo, com a atuação e a plenitude do Espírito Santo de Deus. E estas perguntas devem estar diante de nós, na nossa mente, no nosso coração, e eu e você devemos respondê-las. E sobre esse dilema, Agostinho de Hipona, em seu livro A Cidade de Deus, descreveu que a graça de Deus é indispensável para transformar o caráter do homem, para que ele possa viver de acordo com aqueles princípios que o Senhor estabelece na sua palavra. Na visão de Agostinho de Hipona, os códigos, as leis, as regras, os regulamentos não conseguem levar o homem a agir de uma forma ética cristã. Somente com o novo nascimento, o homem pode de fato experimentar algo novo na sua vida, maravilhoso, que pode fazer toda a diferença. E é o que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a mensagem para o meu coração e para o seu coração também. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o desafio para mim e para você. Viver uma nova vida, com nova maneira de pensar, com novos princípios, que possam fazer com que a nossa vida seja uma vida de fato feliz. Na verdade, todo o esforço humano só serve para disfarçar a natureza caída refletida no seu coração. Hans Heifler, em seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, afirma que o Deus da Bíblia é o elemento decisivo nas resoluções éticas do cristão. Que o cristão tem sua vida centrada em Deus e deve ser um homem livre, responsável. Como é bom saber disso. E a mensagem de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o desafio. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo não vive mais para si mesmo, mas vive para abençoar aqueles que estão à sua volta, a começar na sua casa, na sua família, nos seus colegas de trabalho, nos seus colegas da faculdade. O desafio para mim e para você é ser luz, ser farol no mundo em que tem prevalecido as trevas, a escuridão, onde os jovens, os adolescentes, as famílias estão perdidas, sem um rumo, sem uma bússola, sem uma ética cristã que possa fazer com que a sua vida seja uma vida de alegria, de felicidade. E como é bom saber que este Pai maravilhoso está sempre pronto para derramar bênçãos sobre as nossas vidas. A ética cristã está condicionada a Cristo. A ética cristã tem a sua origem divina e não pode ser revogada, não pode ser adaptada aos interesses humanos. A ética cristã não exclui a razão,
mas leva a obediência a Cristo. E em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nos tempos atuais, temos observado que muitos cristãos estão adaptando essa visão bíblica aos seus interesses pessoais. E isso não alegra o coração de Deus. Isso não traz felicidade para a nossa vida. Não podemos adaptar os princípios basilares da vida cristã aos nossos interesses pessoais. Nós temos que procurar nos enquadrar dentro desses princípios. E a pergunta é essa: você tem tomado decisões debaixo dos princípios da palavra de Deus? Você tem buscado fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, cumprindo as ordenanças do Senhor através da sua palavra? Isso tem sido uma tônica da sua vida? Você tem lido a palavra de Deus e você tem buscado conhecimento através da palavra de Deus? Isso é muito importante no mundo em que tudo está se relativizando. Um outro aspecto do autor da nossa lição é a ética cristã e as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças estão lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, que diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou a ensiná-los. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem ou perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Coisa maravilhosa, as bem-aventuranças que apresentam a superioridade dos ensinos de Jesus. Somente quem busca conhecer as bem-aventuranças e conhecer os ensinamentos da Bíblia pode experimentar essas bênçãos para as nossas vidas. As bem-aventuranças trazem alegria, trazem esperança ao povo oprimido. As bem-aventuranças alentam o nosso coração inseguro, carente, desejoso de esperança, de refrigério. Os judeus aguardavam pelo Messias que o libertaria de um poder político, das suas expectativas terrenas. Jesus Cristo, com as bem-aventuranças, traz um ensino transcendente e elementos indispensáveis para a sua igreja, principalmente para a sua igreja de hoje. E destacam-se aqui alguns aspectos importantes. As bem-aventuranças indicam que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada com mansidão, com humildade, com busca da justiça, da misericórdia, da paz, da santidade. Enfim, a felicidade é apresentada no fim de uma ação. E somente assim a felicidade pode se tornar uma realidade. Felicidade, ela é encontrada na prática e não em algo buscado, desejado antes de uma ação. As bem-aventuranças ensinadas por Cristo mostram
que a perfeita felicidade é garantida no último estágio da redenção, ou seja, quando o salvo estiver diante do Pai, recebendo todo o consolo e toda a recompensa. E no Mateus capítulo 5, versículo 12 diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. As bem-aventuranças ensinam que a felicidade da ação tem como foco o bem do outro e não o próprio bem. Como é bom saber disso. Como é bom saber que os ensinos de Jesus fazem com que a nossa vida não seja centrada em nós mesmos, mas a nossa vida é para abençoar os outros. Assim, é a vida do salvo encontrado pela graça de Deus. As bem-aventuranças não são ensinos desconexos da vida cristã. Elas apontam o que se deve fazer pelo caráter transformado e trazem consigo um tremendo desafio prático. As bem-aventuranças nos trazem a certeza que é possível viver uma ética cristã de forma tranquila, responsável, alegre. É possível cumprir a ética cristã neste mundo em que há um afastamento dos ensinos de Jesus. E a realidade é que a ética cristã faz com que a nossa vida seja uma vida vivida debaixo da graça do Senhor. Quem não quer viver debaixo da graça e da proteção do Senhor? Esse é o desafio para mim e para você. E a pergunta que se faz é essa: como você tem exercido as bem-aventuranças na sua vida? Como você tem decidido as questões da sua vida na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nos seus desafios corriqueiros, no seu dia a dia? Está sendo debaixo das bem-aventuranças do Senhor, buscando com humildade, com mansidão, com graça, com justiça, fazer aquilo que alegra o coração de Deus? Esse é o desafio para mim e para você. E nas considerações finais, é importante destacar que a ética cristã aponta para uma conduta ideal. A ética cristã aponta para uma conduta em conformidade com a base imutável que é a palavra de Deus. A única regra de fé e prática para o cristão. Esta ética está interiorizada no coração daqueles que receberam uma nova vida em Cristo Jesus, conforme o que Paulo escreveu na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A ética cristã está ligada à moral, aos ensinamentos da Bíblia. E isso faz com que a nossa vida seja uma vida que possa ultrapassar as barreiras da religiosidade. Faz com que a nossa vida possa ser vivida debaixo da bênção de Deus. Então viva a ética cristã bíblica, porque você vai perceber o elevado nível de vida que você vai viver. Sua vida vai melhorar no relacionamento da sua família, com todos aqueles que você convive. Você vai receber bênçãos incontáveis no seu dia a dia. É impossível não viver as alegrias provenientes dos ensinos da palavra de Deus. É impossível não viver as bem-aventuranças se você está cumprindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Esses choques éticos que o cristão enfrenta no dia a dia servem para moldar você à imagem e à semelhança de Jesus. Que você possa de fato moldar a sua vida, que você possa delinear a sua vida, que você possa cumprir os ensinamentos do Senhor Jesus e viver uma vida ética cristã segundo a palavra de Deus. Que você possa de fato experimentar todas as bênçãos celestiais debaixo da proteção, da orientação, da graça
e da plenitude da presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus possa livrar você dessa pandemia terrível que estamos sendo assolados. Deus abençoe a nossa cidade de Governador Valadares, o prefeito, as autoridades, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Que num futuro muito próximo nós possamos estar libertos deste mal que tem assolado a nossa terra e que todas as bênçãos celestiais alcancem a sua vida em nome de Jesus. Amém. Continue adorando ao Senhor através dos louvores da nossa equipe de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Eu quero convidá-lo para que sintonize novamente hoje às 19 horas o YouTube, o Facebook, Igreja Batista da Esplanada. Você vai ouvir uma mensagem pelo pastor Sebastião Arsênio da Silva, uma mensagem bíblica, uma mensagem oportuna para o seu coração. Deus abençoe ricamente a sua vida. Rendemos a Ti, Senhor, nosso louvor. Entregamos a Ti as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Tu és nosso refúgio, nosso socorro, bem presente. Louvado e exaltado seja o Teu nome.